substâncias puras e misturas e sobre processos de separação de mistura. O exercício número 1 fala de um material que pode ser considerado substância pura. Veja, há 5 alternativas. Qual das alternativas é substância pura? Substância pura é quando você tem apenas uma entidade química dentro do sistema. Pode ser um tipo de molécula, pode ser uma molécula formada por mais de um tipo de átomo, mas veja bem, pode ser também apenas um determinado tipo de substância iônica, mas você só pode ter uma substância química no sistema. Nós temos aqui como alternativa correta a alternativa B, que é o carbono diamante. Por quê? Porque o diamante é formado unicamente de átomos de carbono. Veja, substância pura pode ser que você tenha num sistema moléculas, mas sempre moléculas do mesmo tipo. Você pode ter uma substância iônica, mas apenas uma. Ou então você pode ter uma substância formada por átomos isolados, como é o caso do carbono diamante. E daí é importante que você tenha apenas uma substância. Por isso que o carbono diamante é a resposta. O carbono se apresenta na natureza na forma de diamante, na forma de grafite, entre outras formas. São suas formas alotrópicas. Já o segundo exercício, ele fala de uma amostra de material que apresenta as seguintes características. Veja, temperatura de ebulição constante sob pressão atmosférica. Olha, quando a temperatura de ebulição de um sistema é constante, nós temos aí um indício de ter substância pura. Para ser substância pura, a gente vê no laboratório que a temperatura de ebulição e a difusão ficam constantes. Então, só a ebulição não nos diz nada. A composição química constante, aí sim, você tem o mesmo tipo de substância química sempre, em qualquer ponto que você pegue do sistema, formada por moléculas idênticas entre si. Esse ponto aqui é muito importante. Você só tem um tipo de molécula dentro do sistema. Isso indica um tipo de substância. É uma substância pura, simples ou composta. Substância pura formada por mais de um elemento é composta. Então, aqui formado por 2 elementos, substância pura composta. Resposta à letra B. O terceiro exercício fala o seguinte, aqui caiu na estadual do Mato Grosso do Sul. Aço, gasozônio e gás carbônico são, respectivamente, exemplos de... Se você ainda não sabia, aço é ferro misturado com carbono. É uma mistura. Gasozônio é a substância que tem fórmula O3. Ozônio é formado apenas por átomos de oxigênio. É uma das formas alotrópicas do oxigênio, que se apresenta como gás oxigênio, que você conhece, o O2, e o gasozônio. O gasozônio, se lembre, que é como a sogra. Ele é muito bom, bem longe de nós. Ele fica lá em cima filtrando os raios nocivos da nossa pele, que entram, do espaço para cá, vindo do Sol. Mas aqui embaixo, ele é poluição, formada em regiões muito poluídas. A pior poluição que temos conhecimento aqui na baixa altitude. O gás carbônico é o CO2. O gás carbônico é o CO2. Então veja, mistura, O3, substância pura simples, formada por um único tipo de átomo, e gás carbônico, que é CO2, tem mais de um tipo de átomo, é uma substância composta. Mistura, substância simples e substância composta. Resposta à letra A. O quarto exercício. Responder a questão 2, numerando corretamente a coluna da direita, que contém exemplos de sistemas de acordo com a da esquerda. Então vamos lá. Elemento químico. Quem desses caras aqui poderia ser considerado um elemento químico? A gente fala elemento químico quando a gente está se referindo à substância pura simples, formada por um único elemento químico. Vira sinônimo de elemento químico. Tá? Então, aí você tem o gás oxigênio que se encaixa. Então, aqui seria o número 1. Vamos lá. Substância simples. Aí também o oxigênio se encaixa. Veja,
é uma substância formada por um único tipo de átomo. O termo mais legal aqui seria justamente substância simples. E deixamos então o termo elemento químico quando queremos nos referir ao tipo de átomo isoladamente. Vamos lá, substância composta. Aqui temos o fluoreto de sódio, que é o NaF, formado por átomos de sódio e de flúor. Então, seria aqui 3, depois 2, melhor. Mistura homogênea. Veja, a água do mar filtrada é quando você tira toda a sujeira, né? Só sobra água com sal. E a água com sal, se você fizer isso com a água do mar, você vai ver, é um sistema homogêneo. Você só vê um único aspecto, porque o sal está dissolvido na água. Então aqui se encaixaria o 4, água do mar filtrada, mistura homogênea. Agora, limonada com gelo, você vê o gelo, você vê a água e você vê as partes de limão ali boiando, então é lógico. Ali você tem vários aspectos, ali você tem uma mistura heterogênea. Então temos aqui 3, 2, 4 e 5. 3, 2, 4, 5 é a alternativa A. Portanto, a resposta é a letra A. O quinto exercício fala sobre o tratamento adequado do lixo. O estudo acerca dos processos físicos e químicos associados ao lixo pode facilitar a compreensão do problema. Então vamos estudar. Apenas processos físicos estão envolvidos na compostagem do lixo para a produção de adubo orgânico? Bom, aqui você deve, se você já conhece um pouco o assunto, você deve saber que para produzir adubo orgânico existem reações químicas que vão ocorrer lá dentro do lixo para chegar no formato de adubo orgânico. Então não é só o processo físico, aqui a resposta é falsa. O processo de reciclagem por meio de fusão de metais é tipicamente físico? É sim, porque qualquer mudança de estado físico é um fenômeno físico, não envolve transformação de substâncias, ocorre apenas a mudança de estado físico. A ação de catadores de lixo não tem relação com a situação econômica. Olha, sinceramente, não sei porque colocaram isso nesse exercício. Mas a gente sabe que é até uma coisa boba, né? É lógico que você tem gente catando lixo na rua, tem relação com um país que está atrasado, que é terceiro mundo e tal, e isso nada tem a ver com química. Então aqui também é verdadeiro. Temos aqui falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora, considerando que o lixo urbano é classificado como resíduo sólido, é correto concluir que ele não poderia ser separado por meio de destilação, ou seja, destilação, decantação, filtração. Vamos pensar na filtração. Daria para colocar o lixo lá, pensa aí num balde de lixo que você tem na sua casa, dá para colocar num filtro e fazer a filtração. Então, lógico que não, justamente porque é sólido. Filtração é para quando você tem um líquido, um sólido que está ali suspenso naquele líquido, por exemplo. Aí você consegue filtrar. Quando você tem sólido que não se dissolveu num determinado líquido, apenas se misturou. Não para situação onde você tem apenas uma mistura sólida. Então, decantação, destilação e filtração, lembre-se que não vale, a não ser que você tenha um líquido envolvido, tá bom? Então, falsa aqui de novo. O não tratamento ou o tratamento inadequado pode acarretar sérios problemas de saúde pública, etc. É lógico que pode. Realmente não é uma boa questão de vestibular. A parte química aqui é metade, a outra parte fala sobre situação, tal, uma coisa meio boba, né, que não leva a nada a gente ficar batendo nessa tecla, e é logicamente verdadeiro aqui que o não tratamento acarreta vários problemas de saúde, etc. A questão 6, da Universidade de Alfenas, Minas Gerais, fala que eu tenho um copo contendo água e coloco uma bolinha de naftalina, que é o naftaleno, né? Com uma mistura ali, a gente chama de naftalina. Observa-se que a mesma afunda, mas quando a gente coloca no sistema sal de frutas, que você sabe,
é uma substância que você joga na água, ela sofre uma reação de decomposição e libera dióxido de carbono, gás carbônico, né? Joga só de fruta, borbulha, é o gás carbônico. Então a naftalina passa a boiar. O motivo disso é o seguinte, pessoal. A naftalina, ela foi para o fundo porque ela é menos, né, porque ela é mais densa que a água. A partir do momento que ela se vê interagindo com o gás carbônico ele vai aderir na sua superfície. Aí ela casa com o gás carbônico, passa a formar um só corpo. E esse corpo, como um todo, ele tem a densidade diminuída. É mais ou menos quando um cara arruma uma mulher boa para ele casar. Então a vida dele fica mais leve, porque ele se junta com aquela mulher que é mais leve. Ele fica menos denso. Ao contrário da maioria, que vai, na verdade, afundar. Então a naftalina vai boiar, porque ela não é mais apenas a naftalina. Ela é um só corpo com o dióxido de carbono e agora ela boia. Vamos lá. Forma-se uma mistura heterogênea estável. Não. A naftalina tem grande capacidade para sofrer sublimação, não ocorreu sublimação. Há formação de gás carbônico, a qual interage com a naftalina, deixando-a menos densa. Resposta, letra B. Universidade Federal dos Bandeirinhas, Minas Gerais. Porque Bandeirinha e Juiz de Fora. Então, aqui na Federal de Pernambuco é uma questão que fala para você relacionar coisas do cotidiano com coisas do laboratório. A preparação de café solúvel. Café solúvel é aquele que você dissolve na água. Veja, dissolve, solubiliza, é o número 2. Já a preparação de chá, você sabe, você na água extrai o que interessa. Lá de dentro do saquinho. É uma extração. E coar um suco de laranja? Pô, aí é uma filtração. Você vai deixar aquelas coisinhas lá da laranja para beber um suco que fica mais gostoso e tal. Mas o ideal é você tomar o suco de laranja sem coar. Ele vai ser muito bom aí, com certeza, para o seu estômago. Então você tem aqui filtração como a última das respostas. Fica solubilização, 2, extração, 3 e filtração, 1. Então, 2, 3, 1 é a resposta. Espero que essa aula tenha te ajudado. Vamos gravar muitas aulas sobre essa questão de exercícios de vestibulares, que é isso que interessa, isso que vai te ajudar. Então, tudo para você.